Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Deixa aí o joinha, tá aí embaixo, ó, não custa nada para ajudar o canal a crescer e também que você se inscreva, você é muito bem-vindo. Sempre com vídeos aqui enxutinhos da palavra de Deus para que nós possamos aprender um pouco mais, né, o que significa a palavra e qual a direção nós devemos seguir, não é isso? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema assim bastante interessante, né? E o título que eu vou deixar aí para nós meditarmos é Deus não une pessoas, ele une propósitos. Muitas pessoas às vezes chegam para nós, né? Ai, pastor, olha, ora por mim. Ai, será que aquela pessoa é para mim? É que eu queria uma resposta de Deus, se é para mim casar com fulano, se é para mim casar com ciclano. Primeiro que tudo, eu vou ser bem explícita, tá, gente? Vou ser bem categórica. Primeira coisa, Jesus, ele não é santo casamenteiro. Ele veio salvar, curar, batizar com o Espírito Santo, porque ele prometeu, né? Eu enviarei o Consolador. E também libertar. Ele veio para libertar os cativos. Então, essa parte, né? Eu tenho aqui os vídeos, vou deixar aí na descrição, falando sobre casamento, como mantê-lo, né? Como escolher a pessoa certa, o que se deve fazer, então que você possa assistir. São vídeos bem enxutinhos e que tem bastante conteúdo aí relacionado ao casal e à família. Enfim, Deus ele une propósitos, né? Quem faz a escolha somos nós. Só que o homem, ele é muito da ótica, né? Muito de bater o olho. A primeira impressão é a que fica. Você já ouviu esse ditado, que a primeira impressão é a que fica? Então, olha, nossa, que moça linda. Que cabelo maravilhoso, que pele bonita, que corpo bonito, que moça alegre, que aí só vê as qualidades. Eu sempre digo que nós vemos a beleza e tudo de bom que a pessoa tem quando se está apaixonado, quando se está enamorado. Quando você convive, você vai conhecer os defeitos da pessoa, você vai escutar o ronco, você vai presenciar as ranhanzices da pessoa e muitas vezes até um momento de nervosismo que não é agradável. E quando você, se porventura chegar um momento de não conviver mais com aquela pessoa, você vai conhecer o lado ruim. Porque é a hora de vamos separar aqui o que é meu e o que é teu. Aí é o momento da briga e muitas vezes brigas feias, né? E nós temos visto aí nos últimos dias, né, que estamos atravessando, muitas vezes até morte, porque um dos cônjuges não aceita o término daquela relação, daquele relacionamento, outros começam a brigar para fazer a partilha e acaba num final trágico muitas vezes. O que a Bíblia traz para nós, eu quero deixar aqui como exemplo, né, alguns casamentos, algumas uniões. Gênesis 24 vem falar para nós do momento depois da morte de Sara, e eu já tenho até alguns vídeos aqui dos livros apócrifos que afirmam que Isaac já tinha 40 anos quando ele casou. Então, depois da morte de Sara, Abraão ele deu uma ordem. Gênesis 24, de 1 a 6, diz assim, que Abraão já era idoso, avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Mas ele tinha um servo, né, de nome Eliezer, ou Eliezer, né, e que era de confiança. E ele falou, põe a mão embaixo da minha coxa, ou seja, muitos dizem que era na virilha, né, por quê? Porque era o local da virilidade, do macho. Põe a mão aqui e jura que você irá buscar uma esposa. E no versículo 4 diz, mas irás à minha terra,
a minha parentela e dali tomarás mulher para meu filho. E aí esse servo falou, mas e se a mulher não quiser vir? Aí começou, e se? E se? E se ela não quiser vir? Mas será que vai dar certo? E se o pai não deixar? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Como é que eu vou saber que é a moça certa? Ele fez uma prova, ele falou, Senhor, ele orou. Ele falou, Senhor, coloca no meu caminho, seja comigo como o Senhor sempre foi com o meu patrão, né? Com Abraão, como tu foste com o teu servo, seja também comigo. E será que a moça que tira a água, porque ele estava na entrada da cidade, na frente do local onde as moças tiravam água. Ele falou, será que aquela que me servia água, essa é que é a escolhida? Então primeiro ele pediu um sinal. Ele não se baseou, como a maioria dos homens, a que for mais linda, a que for mais bela, a que for mais dócil, a que for mais séria, a que não olhar para ninguém. Ele falou aquela que servia água. E é que justamente saiu Rebeca, filha de Betuel, que era parentesco com Abraão. E ela não só serviu a ele com a água, mas também serviu aos servos que estavam com ele e até os camelos. Então ela se sobressaiu. Agora, eu quero dizer para você que você, pastora, você ora? Não. É um assunto que eu não oro, eu não ponho a mão na cabeça de ninguém e nem muito menos estou aqui para dar profetada. Ah, é isso que eu te digo, casa com essa varoa que ela vai ser a mulher de teus filhos. Deus me livre. Deus me livre, né? O meu pai, ele tinha um dizer que ele dizia assim, né? Quando eu tava para casar, todo mundo me ajudou. Quando a bomba estourou, ninguém mais quis me ajudar. E tem gente que se casa por profecia. Gente, é aí aonde mora o perigo. Porque Deus, ele não está preocupado em unir um que está apaixonado com o outro. Não é a mesma coisa do mundo que faz uma simpatia, faz um patuá, joga um sal grosso, dá uma sapateada, faz uma amarração. A coisa não funciona desta forma. Primeiro, você tem que ver, né? Você tem que observar, não vai pela ótica. Esse ver e observar é a conduta da pessoa, é a trajetória da pessoa, é a história da pessoa, né? Não vai de bate pronto, eu tô sozinho, vem cá tu que é tu mesmo. Não é isso não, gente. Nós temos que ter esse cuidado. Tem que ver se tem propósito, tem que ver se está na mesma fiação, se quer andar para o mesmo lado. Eu sou uma pastora. Meu esposo é missionário. Se a gente não tivesse o mesmo chamado para socorrer vidas, para fazer um culto no lar, para ir orar por um enfermo, para ir levar um socorro para alguém, se nós não tivéssemos esse chamado, ia haver um conflito. Porque eu ia querer fazer a visita e ele, de repente, poderia ir querer assistir um futebol. E nem de futebol ele gosta, graças a Deus. Ele não perde tempo na frente de uma televisão para assistir futebol. Então, haveria um conflito. Aqui, o servo de Abraão, ele fez prova com Deus para que ele não errasse. E você veja que Isaac nem mesmo olhou a moça. Ele nem mesmo conhecia, mas ele logo se agradou da moça e a palavra diz e a conheceu. Esse a conheceu é possuiu-a por esposa, porque antigamente não tinha essa de documento, havia uma bênção, né? O patriarca da família abençoava o casal e eles passavam a viver juntos, como marido e mulher. Essa parte de documentação veio de uns tempos para cá, tá? Que depois eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso. Então, nós vemos aqui um exemplo. E em tudo eles foram abençoados. Em tudo. Agora, um outro exemplo, né, de união. Vamos para o livro de Ruth. Aqui vem falar sobre uma mulher chamada Ruth, que ela não era da linhagem do povo de Deus, ela já era uma mulher casada e a sua sogra, né, chamava-se Noemi.
essa sim era do povo de Deus, ela tinha o seu esposo, estavam vivendo num momento de dificuldade, né? Nas terras que era do povo de Deus, e ali eles foram para outro lugar, foram habitar em outras terras. E então veio o tempo da dificuldade, veio o tempo da escassez, e este homem adoeceu e morreu. E também os seus filhos, logo em seguida, morreram juntamente com ele. E ficou essa senhora sozinha com as duas noras, Ruth e Ofra. Aí Ruth falou: olha, vamos fazer o seguinte, vocês voltam para a casa dos seus pais, porque eu não tenho como ficar com vocês aqui, e eu vou voltar para o meu povo, porque eu não tenho mais aquele que pode ser o sustentador da casa. O supridor da casa não tinha mais. O marido morreu e os filhos morreram. E essa Ruth, ela foi uma mulher fiel. Ela disse: não, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, aonde você deitar a sua cabeça, eu vou estar ali do teu lado. Então ela acompanhou a sua sogra, mostrando ali uma fidelidade. Ela era uma mulher que trabalhava. Ela foi trabalhar nos campos de Boaz, que ainda tinha parentesco com Noemi, né? Era uma pessoa de posse. Porventura ela deve ter chegado, deve ter falado: olha, deixa que nós trabalhemos, eu já sou de idade, mas a minha nora pode trabalhar nos campos, para que nós tenhamos subsistência e não venhamos a morrer. Ele viu que tinha um parentesco, que ele tinha até uma obrigação, porque naquela época era assim, aquele do clã tinha a obrigação de suprir os outros, né, da sua tribo, da sua família. E ele então supria através do trabalho, e ele disse assim: olha, deixa ela colher, mas faz o seguinte, joga um pouquinho a mais para ela. Joga umas espigas melhores aí para ela levar. E assim ela foi sendo suprida, até que houve uma estratégia em que ela deitou aos pés de Boaz, que era seu senhor, que era aquele que dava trabalho para ela, aqueceu os seus pés durante uma noite, que era a época de colheita, e ele se agradou dela e casou-se com ela. Então você veja que no momento da dificuldade, era uma mulher, ela estava no momento de beleza? Não, estava trabalhando no serviço pesado. Ela tinha algo, ela era uma princesa, ela era uma pessoa de posse? Não, ela era uma pessoa que estava passando um momento de necessidade. Mas houve esse momento, né? Houve essa união, esse agrado entre ambos, e houve essa união. Tanto é que da descendência deles é que veio Jesus, é que vieram descendentes que até o nascimento de Jesus. Então você veja que Deus, ele une os propósitos, ele vê em que vai dar lá na frente. A ótica de Deus é diferente da nossa. Então, não vamos ficar preocupados e nem apressados. Houve todo um processo na vida dessa mulher. Ela não foi logo chegando, aí eu vou me botar bela, vou me perfumar, vou passar perto dele, vou falar um oi, e aí ele vai se enamorar de mim. Não, houve todo um processo. Ela foi observada por este homem. Então, gente, vamos parar de fazer escolhas erradas. Vamos parar de nos apressar. Vamos parar de olhar com a ótica humana. Quando foi para que eu pudesse me casar, uma amiga disse assim: olha, ora, e eu já era uma pessoa com uma certa experiência, com uma certa idade. Eu e o meu esposo, nós temos 9 anos de união. Mas a pessoa disse assim, uma frase que eu nunca havia pensado: ora e pede para Deus te mostrar o caráter do outro. Porque só quem conhece o íntimo é o Senhor. E nós só vemos, como eu disse, só tudo azul de bolinha rosa, né? Só aquilo que é agradável aos nossos olhos. Então, houve um tempo em que ele observou. Outra coisa interessante, ela não era virgem, ela já havia sido casada. E os homens daquela época, eles tinham,
né, um apreço, uma coisa muito, eu quero só se for a virgem de Israel, eu não quero que seja de outro povo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser bela, cabelos longos, olhos de mel e tudo, havia toda uma listagem de coisa para que o homem, e principalmente tinha que ser virgem, e Boaz não se atentou a isso, né? Então foi uma união em que Deus uniu propósitos. Um exemplo contrário, Esaú. A palavra vem falar, vamos fazer uma pequena leitura em Gênesis 26, o versículo 34. O que diz para nós? Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, que ela era uma hitita, a Basemate, filha de Elon, e posteriormente ele casou-se também com Oolibama. Então ele se casou com uma cananeia, com uma hitita e com uma egípcia, que ainda era da descendência do seu tio, de Ismael. Então, o que aconteceu? O que a palavra fala aqui? E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Por quê? Porque ele não se baseou por aquilo que era ensinado aos homens, para escolher dentro do seu povo, porque os costumes eram o mesmo, a criação era a mesma, os ensinamentos eram os mesmos. Ele foi procurar de povos estranhos que tinham outros costumes. E aí diz, e elas foram uma amargura de espírito para Rebeca, e também para o seu esposo. Então, quer dizer, aquelas mulheres que eram as barraqueiras da época, eram as problemáticas, eram aquelas que gostavam de confusão, era aquela que levantavam o poste ídolo para adorar no meio do povo. Então, tudo aquilo que era contrário, elas faziam. E talvez até eram as encrenqueiras com a sua sogra, né? Você é a mais que puxa para o lado de Jacó, não, o filho primogênito é Esaú. Então elas eram as contendeiras. Então neste vídeo eu quero deixar aqui essa frase, é muito importante. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então se você tem propósito com Deus, a pessoa que você procura deve ter propósitos que sejam similares, que se encaixem com aquilo que você idealiza. Ninguém pensa igual, ninguém quer a mesma coisa, mas que tenha uma concordância para que nós, lá na frente, não venhamos a entristecer o nosso coração e não venhamos dar com os burros na água, né? Não venhamos dar no final das contas que não deu certo. Amém? Eu quero orar hoje pela tua vida, pela tua casa. Então que você possa pedir conselho a Deus, mas sabendo que ele não é santo casamenteiro. Quem vai fazer a escolha é você. Mas que ele te dê sabedoria e que ele clareie os teus olhos para que você possa ver o caráter do outro. Amém? Vamos orar. Pai eterno e justo, nesta hora eu te agradeço por essa parte de palavra, que este vídeo possa alcançar vidas, pessoas que realmente necessitam desta palavra. E eu quero abençoar, Senhor, essas vidas com toda sorte de bênção. Eu quero abençoar este lar, o lar que está quebrado, o lar que está com problemas, que o Senhor venha colocar a tua mão, Pai, e o Senhor venha transformar os corações, o Senhor venha dar clareza, o Senhor venha, Pai, repreender os espíritos de contenda que há no meio deste lar, e o Senhor possa trazer vitória, recurso e resposta em toda e qualquer necessidade, seja ela financeira, o Senhor possa suprir, seja ela doença, o Senhor possa curar, seja ela, Pai, desentendimento, que o Senhor possa dar comunhão através do teu Espírito Santo. E aquele que está se preparando, aquela que está se preparando para uma união, que o Senhor venha mostrar o caráter, o Senhor venha realmente, Pai amado, estar no propósito da união, e o que não for do Senhor, o Senhor tira, leva para longe e traz somente a vitória e a tua bênção no nome do Senhor Jesus. E você diz amém e graças a Deus.
eu quero te convidar a assistir os vídeos aqui do canal, que você possa assistir os próximos vídeos, você é muito bem-vindo. E também visita a minha página Reflexo da Glória lá no Facebook, que tem palavra, tem mensagem, tem louvor, e que Deus te dê aí uma semana de vitória, em nome de Jesus, e fica para ti um forte abraço da pastora Edise. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.